Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus, que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Começando a semana, irmão, começando com gás total. Vamos vencer? Vamos fazer um compromisso com o Senhor hoje? E vamos vencer a nós mesmos? Vamos falar um pouco sobre isso hoje? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos instruir, manifestar a tua presença, fortalecendo e animando-nos contra as lutas diárias. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Como nós gostamos dessa epístola, não é verdade? Capítulo 7, quero ler com vocês do verso 21 em diante. Diz assim: Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente. Eu quero repetir, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Que texto belíssimo, irmãos, da Epístola de Paulo aos Romanos. E esse texto ele traz bastante informação do que é aquela guerra incessante que vivemos dentro de nós há uma guerra. E Paulo traz o texto de Romanos justamente para combater a divisão na igreja. Os falsos mestres acusavam Paulo justamente de pregar a graça e que a graça daria liberdade para as pessoas pecarem. E isso não é uma verdade, não é verdade, meus irmãos. Se você for a um médico e o médico te deu uma última chance de vida, você falar para ele que fumou a vida inteira e que há uma possibilidade de um transplante de pulmão e colocar um pulmão novo, será que nós voltaríamos a fumar? Depois de ter atravessado aqueles momentos ruins como o efizema pulmonar? É isso que Paulo está trazendo e eu quero fazer as aplicações pertinentes a este texto, combatendo justamente aquilo que é o falso ensino. Mas dentro de nós existe realmente essa batalha e nós precisamos assumir isso. Vamos lá? Fala assim: assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. É justamente quando nós nos comprometemos com o Senhor Jesus, irmãos. Descobrimos que dentro de nós há uma guerra. Quando nós aceitamos o Senhor, todos nós chegamos à igreja, procuramos um pastor, procuramos um padre, procuramos algum líder religioso, a fim de que ele nos traga uma instrução que venha do céu, para que nós possamos combater aquilo que tem causado, ou então até mesmo nos mostrar a origem do problema em nossa vida. Muitas vezes chegamos de forma inocente, muitas vezes não temos noção daquilo que vamos enfrentar, e chegamos na figura do Senhor Jesus Cristo. Aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E então começamos a perceber, quando nós abrimos as cartas na mesa e de repente acendemos a luz. E quando acendemos a luz, percebemos que dentro de nós há essa guerra. Sim, dentro de nós uma guerra sem fim. E o maior problema que nós enfrentamos é exatamente nós. Existem 3 tipos de inimigos, irmãos. A ignorância, Satanás, que se vale justamente da ignorância, e de nós, que é o terceiro inimigo. E desses 3 inimigos, o único que pode parar o propósito de Deus na nossa vida é nós. O futuro está no nosso livre-arbítrio. Então use-o. Precisamos acender. E para que nós venhamos a ganhar de nós mesmos. Olha o que Paulo fala, o próprio Paulo fala em Gálatas 5,17. É a luta do espírito e da carne. Fala assim, porque nós, por natureza, ele se inclui, nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins.
que são justamente o oposto das coisas que o Espírito manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Existem duas forças dentro de nós, estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem domínio sobre nós, e nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Irmãos, quando nós nos deparamos com essa realidade, nós descobrimos que nós moramos dentro do problema. Aonde eu vou, o problema está comigo. Essa carne. E é por isso que muitos, sabe, quando vão para a igreja tem problema. Por quê? Porque se negam. Aí sai do culto, quer meter o tapa na cara da mulher. Quando a mulher lhe passa raiva. A mulher quer gritar com o marido. Por quê? Porque não está o Espírito Santo dentro dela. Tem um espírito de um hipopótamo que a conduz a ser igual e a responder na altura. E o Espírito Santo é aquele que chega para nós e vai: oa, calma lá. Esse é o Espírito Santo, mas muitas vezes por causa da nossa carne e da ira, irmãos, queremos responder na altura. Eu percebi isso, sabe quando? Quando a religião tentava me dominar e eu tentava me convencer que eu era uma pessoa boa, e de fato eu não sou. Tudo que há de bom em mim é Jesus Cristo. Ou seja, é o Espírito Santo tentando dominar justamente essa parte de nós. E eu percebi uma vez, eu estava aqui em casa, já presbítero, e eu tive muita dificuldade com meu irmão mais velho, irmãos. Muita dificuldade. O meu desafio, uma vez, nas minhas consultas psicológicas, o Alex Abraão falou para mim: Alisson, o Cristiano, que é o meu irmão mais velho, vai ser um desafio para você. Por quê? Porque nós não... De fato, nós tivemos alguns problemas, assim, de relacionais. E eu levei aquilo muito a sério como uma voz de Deus falando para minha vida. Por quê, irmãos? Porque toda vez havia uma tentativa de humilhação, aquelas coisas que irmãos fazem, irmãos se entendem, mas também se desentendem. E, na verdade, as pessoas com as quais nós mais desentendemos são as pessoas mais próximas. E meu irmão, eu amo ele, irmão, amo mesmo, e respeito ele. Ele assumiu aqui aquela coisa de pai para poder tomar conta da família, só que isso trouxe uma sobrecarga, e às vezes ele ficava irritado e descontava isso em nós. E às vezes eu me sentia muito humilhado nas discussões com ele. Só que o que aconteceu? Jesus me trouxe. Ele levou o meu nível, tanto espiritual como corporal. Eu fui ficando mais forte. Muitas vezes na nossa infância, ele chegava a me bater em briga de criança mesmo, irmãos. Nós trocávamos soco e eu sempre perdia. E uma vez, depois de muito velho, eu percebi que eu tinha mais força. Irmãos, e ele me provocou, e eu vou falar uma coisa para vocês: foi muito difícil me dominar. Só que naquele momento ele percebeu que ele não poderia mais fazer aquilo, porque se eu fosse para cima dele, eu poderia até machucá-lo, porque corporealmente, espiritualmente, mentalmente eu tinha me tornado mais forte. E esse é o problema, porque fica mais difícil da gente dominar quando o Senhor vai dando mais poder para nós. Só que agora essa luta está ali, está de fato, e a religião traz uma negativa. Não, você é abençoado, sabe? Esquecem-se justamente da parte do evangelho a qual o João Batista prega: raça de víboras, crente ruim, sabe, que quer fazer o mal, quer usar do poder, quer usar daquilo que ganhou. Irmãos, eu não, assim, eu sempre falo com vocês das minhas fraquezas, porque eu tive que dominar isso. Tive que lutar contra isso. Essa luta, ela existe e ela é real. Enquanto não admitir nós já perdemos ela. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E o pobre de espírito é aquele que se dobra, aquele que se humilha, anarria, aquele que se dobra perante ao Senhor. Por isso Paulo fala: amo a lei de Deus com todo o meu coração. E isso existe dentro de mim, irmão. Eu amo a lei de Deus de todo o meu coração. Por quê? Porque é justamente nesse momento que nós devemos nos apegar àquilo que é o limite. Quando eu percebia, por exemplo, que eu tinha capacidade de ir para cima de qualquer pessoa que pudesse me ferir,
e que talvez eu pudesse prevalecer de forma corpórea, eu lembrava que o meu mestre é humilde e manso. E eu não posso simplesmente abdicar dessa informação e partir para cima e querer ganhar no meu próprio braço. Porque, irmão, acomodação é morte. Nessa guerra, acomodação é morte. Então eu amo a lei de Deus com todo o meu coração. Então o que eu preciso fazer? Preciso me alimentar dela. Por isso, em 2 Coríntios, Paulo fala, por isso não desistimos. Por isso não desistimos. Embora o meu exterior esteja com vontade de socar, embora o meu exterior esteja sendo desgastado, o meu interior se renova dia após dia. Porque nós nos apegamos não ao que se vê, nós não apegamos ao que se vê, mas ao que não se vê, porque o que não se vê é temporário, é efêmero, é transitório, mas ao que se vê é eterno. Por isso não desistimos, por isso nós mergulhamos. E quando ele fala de lei, ele fala de promessa, fala da palavra. O Senhor Jesus fala, João 14, versículo 15, se me ama, guarda os meus mandamentos. E por isso ele continua, contudo, há outra lei dentro de mim. Nós descobrimos isso na caminhada, irmão, que está em guerra com a minha mente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive dar um soco ungido no irmão que está falando mal de mim. Ai, ai. E me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Permanece dentro de mim. O pecado está lá, irmão. O pecado está lá. O pecado está lá. E o que nós precisamos fazer, irmão? Paulo fala, amo a lei de todo o meu coração. Amo a lei de todo o meu coração, contudo há outra lei dentro de mim, irmão. Então nós devemos colocar a alma no que Deus nos prometeu. Devemos colocar a alma no que Deus nos prometeu, irmão. E aí percebemos que a batalha, aquilo que tenta nos parar está exatamente aqui. A maior batalha que existe, irmão, é no campo da mente. O que quer te parar, atua na mente. Eu quero repetir, o que quer te parar, atua na mente. E como que nós vamos, sabe, Alisson, partir para algo tão difícil? Como que nós vamos conseguir vencer essa guerra? Como que nós vamos ganhar? Como que eu vou ganhar de mim mesmo? Bom, e eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer alguns versículos justamente do apóstolo Paulo, que enfrentou essa guerra, irmão. Ele matava, ele partia para cima, ele era totalmente irritadiço e totalmente irado. Ele era alguém que matava as pessoas e fazia elas blasfemar contra as pessoas. E sem Deus, irmãos, sem Deus, a gente jamais conseguirá. 1 Samuel capítulo 17, capítulo 7, versículo 12, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E se você pensar para parar para pensar, irmão, foi justamente nessas confusões, nesses desentendimentos com pessoas que nós amamos, porque aí pecamos. A pessoa pode estar até errada lá do outro lado, mas ela provoca uma ira tão grande dentro de nós que se nós não reagirmos com mansidão e domínio próprio, provavelmente vamos pecar também. E essa é a forma como Satanás trabalha. Ele age na mente de um, age na mente de outro, cria confusão e rixa entre familiares e pessoas que se amam. E depois que nós oferecemos aquilo que nós poderíamos dar de forma impensada e totalmente impulsiva, percebemos que a nossa consciência nos acusa. E aí a culpa e a condenação toma conta do nosso coração. Mas a palavra fala que nós devemos nos alimentar justamente, irmão, sabe, colocar a alma naquilo que Deus nos prometeu. E principalmente entender que Satanás, o inimigo da nossa alma, atua na nossa mente, nos colocando contra essa palavra que foi implantada em nós. E Filipenses 4, 6 e 7 fala, não se aflijam com nada. Não se aflijam com nada. Eu falei em outras versões, não se preocupe. Deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida. Preocupações, irmão. Não andei ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça.
E a gratidão, ela traz uma sensação de pertencimento, de algo maior que Deus está falando. E quando nós conseguimos colocar a nossa aflição, inclusive contra nós mesmos, contra todos os nossos familiares, em orações e súplicas, sendo agradecido a Deus, sabendo que Ele vai fazer o melhor para nós, o versículo 7 se cumpre. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E para exceder todo o entendimento, para nós recebermos essa paz, Bill Johnson diz que nós devemos abrir mão de entender, e eu concordo perfeitamente, muitas vezes não vamos entender. Ele fala, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o que quer dizer isso, Arson? Pensamento e sentimento, guardado pelo Senhor. Uma paz que excede todo o entendimento. Somente assim nós podemos avançar. Por isso Paulo fala, como sou miserável, quem me livrará desse corpo mortal dominado pelo pecado, irmão? Quem? Quem, irmão? Vocês já pararam para perguntar? Quem? O maior inimigo sou eu. E eu quero te fazer essa pergunta, irmão. Quem pode me livrar de mim mesmo? Quem pode te livrar de ti mesmo? Quem pode? Porque esse vai ser o problema para vencer o processo. Nós percebemos que durante o processo precisaremos aprender muita coisa que não nos ensinaram na metade do caminho. Por isso Deus fala através do profeta Oséias. Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece pela falta de conhecimento, porque nós precisamos conhecer. Esse que usa dessas artimanhas nos coloca contra as pessoas que nós amamos, através não só da ira, mas de todos os pecados. Quando Paulo fala em Gálatas 5,17, ele fala que o corpo milita contra a carne e a carne contra o corpo. E a carne não são só desejos sexuais, irmãos. Ira, preguiça, gula, raiva, tudo aquilo que produz uma colheita de morte, tudo aquilo que você vai ver, ele usa contra você. Eu gosto porque nós já fomos feitos com todos os sentimentos. Por exemplo, o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente emite um sinal que chama preguiça. Todos nós somos preguiçosos. E quando a preguiça vem? Quando nós estamos gastando muita energia, ou seja, mais do que aquilo que nós estamos acostumados. Isso não quer dizer, cada um tem um nível, irmão. E quando ultrapassa, o cérebro emite esse sinal e fala, você precisa deitar na sua cama, você precisa descansar, porque senão vai faltar energia. E Augusto Cury fala que a mente mente. Por quê? Quando nós cedemos à preguiça e deitamos, o que acontece? Nós não conseguimos ultrapassar esse limite. Então a mente vem e solidifica esse padrão como um comportamento que vai justamente fazer com que esse corpo, que é mortal e que já está condenado pela própria morte, consiga viver um pouco mais, através daquele armazenamento de energia. E aquele padrão se torna justamente a essência da nossa mente. E o que eu quero dizer com isso? Quem é preguiçoso, quem sente preguiça, mais preguiçoso fica. Assim, quem sente ira, mais irado fica, cedendo aos comportamentos. Quem sente estresse, mais estressado fica. Devemos elevar. Por isso a acomodação gera morte. Percebe? Então, irmão, quem pode nos livrar dessa morte? Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 12, versículo 15. O livro da sabedoria, mais uma vez. Vamos ler na linguagem atual. Fala assim, ó. O tolo sempre acha que a sua opinião é a única certa, mas o sábio ouve os conselhos. Da linguagem atual fala assim, que todo caminho é bom ao homem. Todo caminho que ele faz sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. E é justamente isso, irmão, que o Senhor Deus quer nos falar, porque graças a Deus, para partir por final, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmão, a resposta sempre está em Jesus. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. A resposta está sempre em Jesus. Em João 10:10 ele fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenhais ela em abundância. Então,
essa resposta sempre estará em Jesus. E por isso que eu falei na outra ministração que se a guerra for espiritual, jamais teremos vitória por meio de uma consulta no psicólogo, no psiquiatra. Irmão, ajuda, não estou dizendo não, irmão, se tiver algum irmão ou irmã, não sou contra não, até falei no começo da ministração que participei de muitas consultas e muitas terapias e amei muito, me ajudou a evoluir como ser humano e de fato ajuda, mas chega um momento em que nós esbarramos numa barreira e ela é espiritual, e nesse momento somente a palavra. Por isso que ele fala em João 8,36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos serei livre. E liberdade é coisa séria no céu, sabe? A liberdade é que nos ajuda a alcançar patamares mais elevados daquilo que nós realmente podemos ser. Por isso que Deus sempre nos mostra o futuro, Deus sempre nos dá uma promessa, e por isso que Deus nunca mente. Por quê? Porque Ele é o único que tem condição de nos levar e de nos oferecer esse futuro. E por isso que Satanás sempre nos lembra do nosso passado, porque o nosso passado nos traz culpa, e Ele não tem condição nenhuma de oferecer um futuro para cada um de nós. E por isso Paulo termina falando, na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Então eu estou aqui, irmão, como um simples mensageiro, um peregrino, para te dizer, irmão, para você se conscientizar da verdadeira batalha. Lute por você, porque se você não lutar por você, se você não orar, se você não se conectar à videira, poucas são as tuas chances. Mas se você se conectar à videira, o que está escrito em Romanos 8,37 se faz totalmente verdadeiro, porque nós somos mais do que vencedores. E eu quero terminar lendo com você, irmão, justamente isso, o que acontecia com Paulo. Paulo travou essa batalha até o final. 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, no versículo 10, ele fala, a minha graça te basta. Mas no versículo 10 ele fala, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tem a força de Cristo em mim. Por causa de Cristo, você vai perceber que lá na frente, se Ele não tivesse te sustentado em toda a trajetória e toda a jornada, seria impossível chegar ao lugar de exaltação que Ele te prometeu. Quantas vezes nós pensamos que vamos sucumbir justamente a esses sentimentos, esses pensamentos que são reais dentro de nós, e são reais sim, irmão, cada um numa intensidade, mas jamais desista da luta, porque Ele não desiste de você, sabe? E como você sabe disso, Alisson? Terminando, Mateus 19:26, o que pode ser impossível ao homem é totalmente possível a Deus. E lembre-se que no final da jornada, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que eles possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre esteja com vocês. Tchau, tchau.